Sandra Borba Pereira, conferencista espírita da 16ª Conferência Estadual Espírita de 2014 no Paraná, está em nosso programa para nos falar sobre Espiritismo e Educação. No Momento Espírita, teremos a mensagem A Luz em Nossas Vidas. Jesus aceitou para si o título de mestre, como a nos dizer que é a ignorância a raiz de todos os males que afligem a humanidade. O Espírito de Verdade, nas páginas de O Evangelho segundo o Espiritismo, nos conclama: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. O Centro Espírita é uma escola da alma e, como tal, deve promover a educação integral do homem. O Espírito Emmanuel diz que um templo espírita, revivendo o cristianismo, é um lar de solidariedade humana, em que os irmãos mais fortes são apoio aos mais fracos e que os mais felizes são trazidos ao amparo dos que gemem sob o infortúnio. Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Sandra Borba Pereira, que é pedagoga, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Norte, de 2003 a 2009, sobre o Espiritismo e Educação. Foi um sonho há muito tempo acalentado, esse de o homem poder viver num ambiente iluminado. Em 1828, Thomas Alva Edison conseguiu pela primeira vez a lâmpada elétrica de filamento. A partir desse momento, tudo se modificou na sociedade. 50 anos depois, Joseph Swan patenteou a lâmpada incandescente, que passou a ser industrializada. É inconcebível hoje para a nossa mentalidade um mundo sem luz elétrica. Ficamos a pensar no que seria uma casa iluminada por tochas, por candelabros, por velas. Pode ser muito romântico um jantar à luz de velas. Contudo, viver uma vida inteira tendo que ler, fazer os serviços domésticos, tratar de doentes, costurar, utilizando-se de velas, de tochas, de lampiões, de lamparinas. Inconcebível. A própria natureza nos fala da importância da luz, porque nos dá ao longo do dia o brilho solar. Quando estamos vivendo sob o brilho do sol, complicado pensar na noite escura. Quando estamos refletindo sobre a noite escura, temos a oportunidade de pensar no brilho do luar e nos beijos cintilantes das estrelas. A luz é, em verdade, a grande mensagem do Criador diante das trevas, que ainda empanam a vida humana. Diz o Velho Testamento no livro do Gênesis: E o Senhor fez a luz. Faça-se a luz. Fiat lux. E a luz se fez. E Jesus de Nazaré afirmou sem rebuços: Eu sou a luz do mundo. Aquele que andar em mim jamais conhecerá as trevas. Naturalmente que a luz de que falava Jesus Cristo não era uma luz física. Ele falava de uma luz mental, de uma claridade espiritual, de algo que ele viera trazer ao mundo para nos retirar das nossas sombras. Sombras de ignorância, noites de maldade, escuridão dos tormentos. Então, ele veio como um astro do dia, uma estrela de primeira magnitude, com essa coragem de dizer em pleno período das sombras: Eu sou a luz do mundo. Mas o homem de Nazaré ainda propôs que nós também trabalhássemos por desenvolver a nossa própria claridade. Brilhe a vossa luz. Jesus propõe que façamos brilhar a nossa própria luz, porque somos lucigênitos. Fomos criados, gerados pela luz de Deus. Esse é um convite para que trabalhemos o quanto nos seja possível para sairmos das trevas do não saber, do não sentir, do não amar, do não viver. Em outro momento, asseverou o celeste amigo:
Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Os nossos olhos bons não são os olhos da face. É a nossa maneira de ver as coisas, nossa visão de mundo, nosso olhar sobre as pessoas. Na medida em que formos misericordiosos, atenciosos, fraternos para com os outros e seus problemas, é natural que estaremos evoluindo, crescendo na direção do Altíssimo. Todo o nosso ser espiritual, o nosso corpo espiritual, nosso corpo astral, brilhará. Todo o teu corpo terá luz. Todos os grandes gênios espirituais do mundo valorizaram a luz. Não é à toa que Siddhartha Gautama, o grande Buda, é chamado a luz da Ásia. Por isso, quando Jesus afirma ser a luz do mundo, ele ultrapassa as dimensões de todas as terras, de todos os seres, e se mostra de fato como a luz, modelo e guia para todos nós. A luz em nossas vidas é o título desta mensagem que está no CD número 24, que é produzido pela Federação Espírita do Paraná. Vamos conversar com Sandra Borba Pereira sobre Espiritismo e Educação. Sandra, é uma alegria muito grande para nós te receber no programa. O Espírito Emmanuel, pela mediunidade de Chico Xavier, aponta o Centro Espírita como sendo, em essência, um educandário. Como a doutrina espírita atua na construção educacional do homem? Inicialmente, nossos cumprimentos a Ivone, a todos os telespectadores. Nós gostaríamos de lembrar com o espírito muito vinculado ao movimento espírita do Paraná, Lins de Vasconcelos, que afirma pela mediunidade do Divaldo Pereira Franco em uma de suas mensagens, de modo bastante sintético, né? Quando ele diz: a doutrina espírita é uma doutrina essencialmente educativa. Essa mesma ideia é repetida pelo Espírito Benedito Fernandes, a Dama da Caridade de Araçatuba, né? E o Espírito Emmanuel, de fato, ele recorrentemente usa a expressão educandário, ou então escola de almas, para situar o papel da casa espírita. Em uma mensagem em 1939, a uma diretoria que assumia em Pedro Leopoldo a direção de um centro, pela mediunidade também do Chico Xavier, Emmanuel refere-se à dimensão eminentemente educativa que devemos dar a todo o nosso labor. Ora, se a doutrina espírita ela tem como propósito a formação do homem de bem, ela já tem um propósito educacional. Porque se formar um homem de bem, só se pode formar através do processo educativo. Então, a doutrina espírita é doutrina eminentemente educativa. E todo o seu conteúdo ele é voltado a uma proposta educacional. A casa espírita, por se constituir um braço organizado, operacional do movimento espírita, deverá então ter todas as características de uma instituição educacional. Não estamos falando aqui de uma instituição de ensino regular, né? Mas é uma instituição educacional. E todas as dimensões de atividades da casa espírita têm um sentido educacional, desde a palestra pública, passando pela evangelização, pelos estudos sistemáticos ou sistematizados, pela educação mediúnica, até atingir o atendimento fraterno, a prática, né, da mediunidade, a assistência e a promoção social, que devem ter também uma conotação educativa. Então, tudo, como diz Emmanuel, todo o nosso labor tem que ter esse sentido educativo. Mas lembramos, não pode ser o sentido educativo para os outros. O primeiro sentido educativo deve ser para o espírita. Então não se pode reconhecer o verdadeiro espírita, nos diria Kardec, senão pelos seus esforços no sentido de domar as suas más inclinações. Isso também é processo educacional. Então estamos mergulhados, podemos dizer, numa atmosfera profundamente educativa. E graças a isso é que a doutrina espírita cumprirá, de fato, o seu objetivo entre nós. No processo de formação do homem,
Qual o papel das escolas de evangelização espírita infanto-juvenil? O trabalho da evangelização é um trabalho de apoio ao grande trabalho educacional e moral que a família desenvolve. Então, na verdade, o movimento espírita, ele se organiza, ele institui as suas práticas, ou o conjunto de suas práticas, na verdade, para auxiliar o grande processo educacional que deve ocorrer na instância máxima de educação, que é a família. Então, a família é nela em que se encontram as grandes bases da formação, não apenas da intelectualidade, da chamada civilidade, mas também da personalidade emocional, da personalidade moral. E a casa espírita se organiza dessa forma, no nosso caso específico, pelo trabalho da evangelização da criança e do jovem, dando então suporte à família para essa atividade. Por ser uma atividade, então, organizada, sistemática, planejada, ela se constitui num momento eminentemente pedagógico, porque tem uma intencionalidade de fornecer não apenas informações, mas principalmente de oportunizar o convívio fraternal, amigo, e de trabalhar o conteúdo evangélico à luz, novamente, da doutrina espírita, que é para poder fomentar, desde cedo, no campo fértil da criança e do jovem, novas referências, novos conteúdos, que devem ser conteúdos e referências para a vida toda, numa compreensão da imortalidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, que neste ano está completando 150 anos de publicação, o Espírito de Verdade dá a instrução: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. Como entender esta instrução na formação do caráter do homem de bem, que é a proposta de nos tornarmos, não é? Lembrando que instrução, hoje, nós temos uma forma um tanto quanto, vamos dizer, literal, para dizer que instrução tem a ver com conteúdos apenas, de informação, e que seria diferente de educação, que tem uma, vamos dizer, uma significação muito mais profunda, porque vai ligar também ao processo formativo, etc. e tal. Mas quando essas palavras foram pronunciadas, né, ditas e registradas, isso foi no meados do século XIX. E nesse período, a palavra instrução é muito mais usada no sentido herbartiano, Johann Herbart, que é um educador de formação alemã, nacionalidade alemã. Ele está na base da chamada pedagogia tradicional laica. E para ele a instrução não é apenas uma informação, mas seria que conteúdos que pudessem moralizar o homem. Então, quando o Espírito de Verdade usa amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo, na nossa compreensão, ele não está dizendo você ama e você vai procurar conhecimentos no sentido de informações. Não, ele está dizendo você ama e você busque aqueles conteúdos que são conteúdos que elevam, inclusive o amar. Então, a compreensão do instruí-vos ultrapassa a dimensão informacional para alcançar o quê? Conteúdos que são os conteúdos espíritas, ou seja, conteúdos que são voltados para a nossa compreensão da condição de espíritos que somos, espíritos imortais. Então, o instruí-vos aí não é apenas decorar tudo, saber tudo, né? Mas é principalmente o envolvimento com esses conteúdos que nos darão referências, que nos fornecerão material de reflexão em torno da nossa própria condição de espíritos imortais. Sandra, dois termos que sempre são referidos no processo de evolução do espírito são educação e evangelização. Você poderia relacionar para nós educação e evangelização? A nossa querida Cecília Rocha, grande ícone, né, do trabalho da evangelização, sempre se referia a uma fala que ela tinha conhecimento, embora não registrada por escrito em nenhum lugar, de que Emmanuel teria pronunciado a seguinte expressão: evangelizar é a mais alta expressão de educar.
Porque, na verdade, a palavra educação, ela diz respeito aos processos de formação. Nós podemos formar um cidadão, podemos formar o condutor dos veículos, né? Podemos educar o paciente, podemos educar o cliente. Então, a educação diz respeito a todo e qualquer processo formativo, né? E isso diz respeito também às relações sociais e aos papéis que nós desempenhamos nessas relações sociais. Agora, evangelização é uma educação do espírito imortal. Então, quando nós usamos a expressão evangelização, essa expressão diz respeito ao trabalho de educação do espírito, voltado para quê? Para a compreensão que esse espírito deverá necessariamente internalizar da sua condição de imortalidade e principalmente da sua condição de alguém que é um projeto divino. Então, evangelizar é educar esse espírito nessa perspectiva de que é um espírito imortal, de que estará necessariamente caminhando através do seu processo evolutivo, no desenvolvimento das suas potencialidades, né? No todo o trabalho de superação das suas más paixões e principalmente esse processo de ir ao encontro da mensagem de Jesus sob o ponto de vista da interiorização em nós dos grandes valores da humildade, da caridade, da prática do bem. Então, evangelizar, concordamos, seria a mais elevada forma de educar, porque seria não apenas formar um homem para o aqui e para o agora, mas este homem espírito imortal dentro da perspectiva da sua continuidade de vida. Seria uma educação integral, né? Perfeitamente, porque outra coisa que é importante registrar é que a pedagogia de Jesus não é apenas uma pedagogia voltada para o aspecto, vamos dizer assim, fechado. Jesus seria só alguém que trouxe informações e exemplos e exortações no campo normativo, prescritivo das práticas éticas, morais. Não, Jesus, ele nos traz uma concepção do homem completo, né? Então, quando nós lemos, por exemplo, Jesus em João 8:32, conhecereis a verdade, ela vos libertará, ele está falando da nossa formação intelectual também. Nós não podemos imaginar que Jesus estivesse apenas fechado no homem moral. Quando nós vemos o próprio Jesus na sua relação com os discípulos, né, agir de forma tão poética, né, olhai os lírios dos campos, não semeiam, não ceifam, mas em verdade nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Então Jesus trabalha o emocional, trabalha o sentimento, né? Agora, sem dúvida alguma, o grande objetivo do evangelho e da evangelização é que este homem, né, que é o espírito imortal, se compreenda como espírito imortal e compreenda o grande objetivo da sua vida, que Jesus já estabeleceu, conforme está escrito em Mateus 5:48, sede perfeitos. Então este é o grande caminho, né? É a grande busca que cada um de nós deveremos ter. Então, nesse sentido, né, a evangelização, ela transcende ao homem do aqui e do agora, ao educar desse homem, né, para o quê? Para a visualização desse espírito em busca da sua plenitude. Na obra de sua autoria, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, você faz valiosas reflexões sobre a figura do evangelizador. Quem é e qual o papel de um evangelizador? O Espírito Emmanuel situa, através da mediunidade de Chico Xavier, que quando Jesus penetra o coração de um homem, torna-o evangelizador do seu irmão e manda-o a evangelizar o seu irmão com a própria vida. E quando de fato um homem toma a Jesus ou recebe a Jesus como a referência de sua vida, torna Jesus o padrão da sua vida. Nós poderíamos então registrar que quando Jesus, logo no começo do Evangelho, principalmente em Mateus, ele vai e chama o próprio Pedro, a André, né, posteriormente João, Tiago, ele vai fazer a convocação dos chamados discípulos que constituiriam o seu colégio apostólico para a formação daqueles que com ele iriam então desenvolver o grande trabalho, a grande tarefa da evangelização. Ou seja, se tornariam, na expressão que o próprio mestre usou, pescadores de almas. Posteriormente, para a gente ver a percepção administrativa de Jesus, ele chamará 70.
Então, ele exortará, está no Evangelho de Mateus, capítulo 10, toda a orientação em relação àqueles que deveriam ser os que levariam a palavra, ou seja, aqueles que evangelizariam os seus irmãos com as suas palavras e principalmente com as suas atitudes. Mas nós vemos em Mateus, agora no último capítulo, 28, os chamados 500 da Galileia. Então, Jesus começa com 12, né? Vai para 70, para 500... E, na verdade, é um grande contágio, né? É um grande compartilhar. Então, o processo de evangelização é um processo de compartilhar, é um processo de comungar a boa notícia, que é o Evangelho, entre irmãos. Então, o evangelizador é alguém que se tornará, então, um mediador entre a mensagem do Cristo e o coração e a mente de crianças e de jovens. É uma tarefa de grande envergadura. Eu volto a lembrar a nossa querida Cecília Rocha, que dizia que pequeninos como somos, evangelizadores, realizamos uma grande tarefa. Então é essa tarefa de mediação e, consequentemente, o próprio Emmanuel a nos dizer que aquele que é tocado, ou seja, o evangelizador é alguém que primeiro deverá se preocupar em seu processo de auto-evangelização. E não esqueçamos que, nesse sentido, todos somos educadores uns dos outros, todos terminamos sendo evangelizadores uns dos outros a partir das nossas atitudes, as nossas atividades, as nossas ações junto aos nossos irmãos em processo evolutivo igualmente a nós. Sem dúvida alguma, Jesus foi o maior evangelizador que nós conhecemos até hoje, né? Você poderia nos falar um pouco sobre a pedagogia utilizada por Jesus? Olha, só um programa todo, né? Vamos lá. Um seminário. O seminário inteiro, né? Na verdade, nós vamos buscar Clemente de Alexandria, um pensador da antiguidade, que vai nos dizer, e a fonte dessa informação é o historiador Francisco Larroio. Ele diz que Clemente de Alexandria denominou Jesus o pedagogo da humanidade, porque Jesus nos deu, com seus ensinos e seus exemplos, os princípios que devem nortear a conduta humana. Então, só por isso daí a gente tem uma visualização, né, da obra messiânica como obra de educação, como diria também o Vinícius Pedro de Camargo na obra O Mestre na Educação, publicação da FEB, né? Então, Jesus se porta como, de fato, o educador. Por isso que, entre os diversos títulos que ele mesmo recebeu, ele mesmo deu também a ele, ele recebe, que ele vai ser denominado bom mestre. Ele diz, bom, só o Pai o é. Agora, mestre, eu o sou. Então, ele assume a sua condição de mestre e ele exercita, por toda a maneira como ele se relaciona com os discípulos e com a multidão, ele realmente exercita uma atividade pedagógica. É intencional. Ele utiliza um recurso que é fenomenal, que é o recurso da parábola. É um grande narrador, né? Jesus é um grande narrador de histórias. Ali está o conhecimento guardado para ser devidamente aprofundado a partir das condições evolutivas do ouvinte. Ele utiliza até aspectos, por exemplo, da publicidade, né? Uma linguagem didática que é diferenciada. Ele mantém uma relação de amorosidade com os discípulos. Então, é o educador por excelência, por sua prática, por suas estratégias, pelos recursos e principalmente por ele, né? Ou seja, ele em si, como você colocou muito bem, é o grande evangelizador, é o grande recurso e é o grande motivo, né, de tudo aquilo que nós realizamos até hoje em seu nome. Sandra, nós te agradecemos pela sua participação, desejamos tê-la muito em breve mesmo conosco e desejamos a você um bom retorno e que você continue nessa divulgação da mensagem espírita. Muito obrigada pela participação, pela oportunidade. O nosso desejo é que todos nós possamos sempre recolher na figura de Jesus a figura não só do pastor que acolhe, que protege, mas do educador que nos ensina a nos tornarmos melhores pessoas. Agradecemos a todos. Lembramos que este e outros programas podem ser vistos também no site amemmaringá.com.br. Muita paz a todos.